Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Eu, primeiramente, dou bom dia a todos vocês, meus queridos amados irmãos, vocês que estão inscritos no canal. Que Deus abençoe suas vidas. Vocês que ainda não se inscreveram e vão se inscrever, seja bem-vindo a este canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa falar através das mensagens, que vocês possam tirar proveito de cada estudo que está neste canal. Lembrando que tudo que está nesse canal, os estudos, tudo isso é gratuito, Você não precisa pagar nada pelos ensinos que estão no canal. Então, somente apenas se inscrever, se você quiser. Dá o seu like para cima ou para baixo e deixar Deus trabalhar. Peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, talvez encarcerado dentro de um presídio ou numa delegacia, talvez enfermo no leito de um hospital, em casa, doente, talvez numa clínica de recuperação de dependência química, talvez jogado na rua, na calçada. Eu peço licença para compartilhar com você a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma pequena oração aqui, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e santo, pedimos Tua graça, Teu favor, ó Pai, neste trabalho. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor, que irá ouvir esta mensagem, que ela possa crescer na graça e no conhecimento, que a Tua palavra traga conforto, alento, que a Tua palavra traga libertação, vida, que a Tua palavra gere fé no coração dessas pessoas, Pai. Que a Tua palavra transforme, liberte, cure, em nome de Jesus. Não somente toma minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, apesar de mim, fala a cada coração, em nome de Jesus. Bom, meus queridos amados, nas lives anteriores eu estava falando do livro de Jeremias, da leitura que eu tenho feito diária do livro de Jeremias, que é um livro que está no Velho Testamento. Jeremias era profeta, escolhido, chamado por Deus para anunciar ao povo de Israel, ao povo de Judá, a sentença de Deus para aquele povo. Bom, e hoje nós tiramos uma porção da palavra de Deus que está em Lamentações de Jeremias, que fica no capítulo 3, é onde nós vamos meditar nesta manhã. Aleluia. Eu fiz algumas anotações a respeito do livro de Jeremias, E aí eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, uma introdução, e nós vamos nos deter no capítulo 3 de alguns versículos que estão no livro de Jeremias. Lamentações de Jeremias é uma coleção de 5 poemas, nos quais ele chora, a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 antes de Cristo. O país havia sido arrasado e o povo havia sido levado prisioneiro para a Babilônia. O livro fala muito de coisas tristes, não deixa de haver nele uma nota de confiança, em Deus e de esperança futura. Este poema eles são recitados, pelos judeus. Eles jejuam, eles oram, no momento em que eles vão recitar
este livro, né, Lamentações de Jeremias, para lembrar o quê? Os anos de destruição de Jerusalém. O livro de Lamentações de Jeremias é um texto anônimo. Não se sabe quem escreveu, embora a pronúncia que tinha sido de Jeremias. Em Crônicas, em 2 Crônicas, afirma-se que Jeremias compôs lamentação sobre Josias. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, do verso 25. Na Bíblia hebraica, o livro não tem autor. O título é algo como, é uma expressão de lamentação, de dor. Foi a Septuaginta que deu o título de lamento. E a Vulgata acrescentou, são as lamentações do profeta Jeremias. Os versos descrevem o sofrimento do povo judeu durante e após o cerco a Jerusalém, e é uma confissão representativa do pecado da nação. Alguns fatos ajudam na leitura deste livro. Em termos históricos, devemos alentar que a queda de Jerusalém aconteceu por etapas. Em 605 a.C., o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. Em 597 a.C., a segunda leva foi tirada da sua terra e levada para a Babilônia. Por fim, em 586 a.C., a cidade, incluindo o templo de Salomão, foi destruída, e os sobreviventes, com exceção de Jeremias e alguns pobres, foram levados ao cativeiro. Algumas observações sobre o significado do livro. Podemos esclarecer o sentido. Sião se refere ao monte principal de Jerusalém e se torna sinônimo de Jerusalém. A filha de Sião, expressão que aparece algumas vezes nestes 5 capítulos, identifica o povo de Judá ou Israel. Na leitura de Lamentação, notamos o seguinte: temos dos capítulos. O Senhor não rejeita para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Lamentação 3, do 31 ao 32. No capítulo 4, irmão, mas eu vou... No capítulo 4, considera o grande sofrimento de Jerusalém, lembrando da glória e a felicidade desta cidade em outras épocas. Como é comum nos profetas, os líderes são citados como os principais culpados. Não creram os reis desta terra. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que dizimou dela o sangue do justo. Lamentação 4, do verso 12 ao 13. No capítulo 5, descreve o arrependimento do povo, clamando a Deus e pedindo perdão. Lamentação, como o nome do livro sugere, apresenta uma mensagem triste sobre consequências do pecado, nós lembrando que horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Hebreus 10, 31. Aí eu vou voltar aqui porque eu pulei essa parte do capítulo 1 e 2 e 3. No capítulo 1, descreve o terrível sofrimento de Jerusalém como uma viúva que, além de perder o marido, foi levada à escravidão.
O motivo foi claramente identificado. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Lamentação, capítulo 1, verso 8. No capítulo 2, focaliza o papel divino. Neste castigo, Deus castigou o seu povo. O sofrimento não foi por acaso e não foi atribuído às coisas naturais ou políticas. Tornou-se o Senhor como inimigo devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na folha de Judá o prato e a lamentação. Lamentação 2:5. No capítulo 3, apresenta os apelos feitos pelo povo ao Senhor, buscando sua clemência, misericórdia, apesar da severidade do castigo, reconheceu que Deus foi misericordioso e não destruiu por completo seu povo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentação 3, verso 2. Por causa desta confiança na misericórdia de Deus, o povo ainda esperava a reconciliação. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu troquei, li antes o 3 e o 4 e o 5, mas eu voltei para você ver o que é que fala o capítulo 1, 2 e 3. Mas a gente vai entrar, na verdade, o assunto, eu só trouxe uma explanação do livro de Lamentações, mas nós vamos meditar aqui no capítulo 3 do livro de Lamentações. E a gente vai perceber, meus queridos, que o motivo do cativeiro foi o pecado de Judá e de Israel, a desobediência às leis de Deus, aos preceitos, a tudo aquilo que eles desprezaram, né? Desprezaram o próprio Deus, sacrificando seus filhos aos deuses pagãos, oferecendo sacrifícios, culto a pseudos deuses, né? Então o povo de Deus, ele se afastou de Deus, desprezou a Deus. E a gente vê que isso aconteceu com a liderança, aqueles que estavam ali à frente do povo, que era para dar o exemplo, que era para estar ali de forma exemplar, conduzindo o povo no caminho de Deus. Essa liderança, eles fizeram o povo pecar. E, consequentemente, veio a sentença de Deus. O povo foi levado escravo para a Babilônia, onde ali ficou cativo vários anos. Aleluia. Mas Deus é misericordioso, irmão. Deus, ele é compassivo quando o homem, ele se arrepende, ele cai em si e vê que cometeu erro. Deus é misericórdia para perdoar quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e deixamos aquilo que é de mal para trás e procuramos viver uma vida condizente com a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que negar a si mesmo. É difícil porque nós somos seres humanos limitados. Nós somos seres humanos que o pecado, ele está à nossa volta, né? Diante dos nossos olhos, em um mundo em que jaz do maligno. O próprio Jesus Cristo, ele foi tentado, né? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Após Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo vem e leva Jesus para ser tentado. Diz que Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu,
Imagina a situação, um homem fraco, sem se alimentar, com sede. Satanás vem ali e oferece tudo para Jesus. Mas Jesus recusa. E é isso que Deus deseja de nós, mesmo sabendo da nossa limitação como seres humanos. Ele espera que nós venhamos a dar a Ele uma resposta positiva. Assim como Caim, que quis matar o seu irmão, Deus diz para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Então veja, nós temos o poder de decidir o que vamos fazer, o bem ou o mal. Porque Deus diz para Caim: olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Deus diz para mim e para você: cabe a ti nós dominarmos o mal que muitas das vezes vem à nossa mente. O mal que às vezes você pretende fazer contra alguém, cabe a você dominar. Deus te deu o poder de escolher. Amém? Então nós vamos adentrar aqui, meus queridos, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Eu vou ler o capítulo todo e depois nós vamos falar sobre alguns versículos, ou eu vou falando, à medida que for lendo, eu vou, pela misericórdia de Deus, tentar explicar os versículos, aquilo que o Espírito Santo me conceder, me der a compreensão, amém? O castigo, arrependimento e esperança, é o título, né, que a pessoa colocou. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escravidão e me fez andar por um caminho sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele destruiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão e como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho e me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu, Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz, e me esqueci do que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Deus eterno acabou. Ele me lembrou da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso, e fico abatido, mas esperança volta quando penso o seguinte: o amor de Deus eterno não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Este amor e esta bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a felicidade do Deus eterno. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O eterno é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Deus eterno.
E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência, desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes, em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda podemos haver esperança quando somos ofendidos. Não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Deus eterno não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. Deus sabe quando são desrespeitados os direitos humanos, que ele mesmo nos deu. Sim, ele sabe quando torcem a justiça no processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Altíssimo Deus. Porque nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Deus eterno. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu. E oremos assim: ó Deus, nós pecamos e nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste e nos amaste sem dó e nem piedade. Tu te cercas de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Deus eterno olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo no poço e taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pisei. Estou perdido. No fundo do poço gritei: perdido a tua ajuda, ó Deus eterno. Roguei que escutes e tu ouves o meu grito no dia em que clamei. Chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo, ó Deus eterno, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida, Julga ao meu favor, ó eterno, pois conheces a injustiça que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Deus eterno, tu me ouviste os seus insultos e conheces todos os meus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que todos os momentos eles zombam de mim. Ó Deus eterno, dá-lhe o que merecem, castiga-os pelos que têm feito, amaldiçoa-os e faz que eles caiam no desespero, persegue-os na tua ira, ó Deus eterno, e acaba com eles aqui na terra. Glória a Deus, meus queridos. Então a gente vê neste capítulo 3, o povo, ele vai buscar, ele vai falar do seu castigo. Jeremias fala do castigo que o povo está passando, do sofrimento, até mesmo do próprio Jeremias, que foi lançado na cisterna, porque as pessoas não queriam ouvir a mensagem e se aborreciam e jogaram então Jeremias dentro de uma cisterna. E agora eles vão falar aqui no capítulo 3 do castigo que estavam passando, e eles vão
então se arrepender dos seus pecados e buscar esperança em quem? Confiar em Deus, na misericórdia de Deus. Porque só Deus podia livrar eles dessa situação a qual eles estavam vivendo. Então o povo no capítulo 3 vai fazer o quê? O apelo, né? Ao Senhor. Eles vão buscar a clemência, né? Na misericórdia de Deus. Apesar da severidade do castigo, eles reconhecem que Deus é misericordioso e não destrói por completo o seu povo. Então eles vão recorrer à misericórdia de Deus. O povo pecou e vai buscar então em Deus a misericórdia, a esperança. É o que relata este capítulo, que o povo, ele reconhece que errou, que pecou contra Deus e vai buscar arrependimento. E é isso que Deus espera, amigo, de mim e de você, que nós venhamos a reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas e venhamos a nos arrepender. Deus deseja ter comunhão com o seu povo. Deus deseja ter novamente que o povo venha se reconciliar a Ele, que as pessoas venham buscá-lo, que as pessoas venham deixar o seu pecado. Mas a gente vê o mundo cada vez mais indo de mal a pior. E aí você me pergunta por que as coisas pioram? Por que tanta guerra? Por que tanta fome? Por que tanta doença que a medicina não consegue diagnosticar? O pecado, meu amigo. O pecado destruiu a terra. Não só o homem, mas a terra, a própria terra está contaminada com o pecado da humanidade. O homem tem se afastado de Deus dia após dia, por causa da sua ambição, por causa do seu egoísmo. O homem abandonou a Deus para adorar imagens de escultura. As pessoas se prostram diante de uma imagem de escultura que não ouve, que não fala, que não vê, que não anda. Ela precisa ser carregada. E é por isso que Deus está irado. As pessoas só buscam a Deus na hora do sofrimento. Você vê aí que quando a pandemia estava no auge, né? O Covid, eram as pessoas orando, eram as pessoas ligando seus rádios altos nos apartamentos, eram as pessoas nas calçadas, nas ruas da cidade, orando, pedindo o quê? Para que Deus livrasse da morte. Mas quando a coisa minimiza, o povo se esquece de Deus. Porque o povo só busca a Deus nos momentos de aflição, nos momentos difíceis. Elas não buscam a Deus todos os dias. Só quando está vendo um negócio difícil. Só quando chega o perrengue. Só quando chega a dificuldade é que essas pessoas buscam a Deus. Mas Deus deseja que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus, dos nossos pecados. Ele é a nossa esperança para chegar ao céu. Só em Deus a salvação, meu querido. Só em Deus a salvação. O inimigo tem destruído vidas aí. O inimigo tem destruído famílias. O inimigo tem destruído casamento. Você vê aí, hoje você vê a violência aí na garotada. É os meninos andando armados na escola para matar o seu colega porque não gostou de uma brincadeira que o colega fez e ele acha que matando vai resolver a situação. É o marido que bate na esposa porque a mulher olhou para o lado e ele já ficou enciumado
e ele já às vezes agride a esposa. São a corrupção tomando conta. É os nossos políticos roubando, não olhando para a necessidade do povo. É aqueles que se utilizam da religião para tirar seu proveito, mercadejando a palavra de Deus, tirando o pouco que as pessoas têm, dizendo que se elas não derem o dízimo, elas não vão entrar no céu, elas vão para o inferno, dizendo que se elas não derem o dízimo, as coisas vão piorar. Então, tem gente que usa da palavra de Deus para se beneficiar. Tem gente que usa da palavra de Deus para fazer a cabeça dos outros, para manipular as pessoas. Às vezes você olha uma pessoa toda engravatada, toda bacana, em cima do púlpito, mas você não sabe qual a intenção dela. Ela não gosta de ser contrariada. Quando alguém contraria alguma coisa que ela falou, ela já se aborrece. Elas não deixam que você expresse o seu senso crítico. Elas querem manipular você, querem levar você como gado. E quanto menos você souber, meu amigo, melhor para ela, porque ela vai te manipular. Era isso. O povo estava nessa situação, pecando. O povo foi manipulado pela liderança e andou no pecado e desagradou a Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus, ele dá ao homem a oportunidade de arrependimento. Se arrependa. Nós temos que nos arrepender todos os dias. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se eu disser para você que eu não tenho pecado, meu amigo, eu estou mentindo. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, ou por palavra, ou pensamento, ou olhar, ou alguma atitude. Todos nós pecamos e nós devemos sempre nos colocar diante de Deus e pedir perdão, para que Deus possa ter misericórdia de nós, para que nós possamos achar graça diante de Deus. Deus deseja isso para mim e para você, que nós venhamos a nos arrepender, para que nós não venhamos a estar cativo na mão de Satanás. Porque quando o homem vive pecando todos os dias na prática do pecado, ele acaba ficando cativo, preso, escravo de Satanás. Foi o que aconteceu com Israel e com Judá. Eles ficaram escravos da Babilônia por conta da desobediência a Deus. Não seja, meu querido, escravo do diabo. Não deixe o diabo escravizar a sua vida, mas se liberte através do poder que há em nome de Jesus. É isso que Deus quer, que nós venhamos a nos arrepender. Devemos estar rogando a Ele por sua misericórdia. Devemos nos achegar a Deus todos os dias. Você acordou? Peça perdão a Deus, agradeça a Deus pelo dia que se foi. Peça a Deus para Ele tomar de conta desse dia e lhe ajudar a fugir do pecado. Não deixar você cair em tentação, não permitir que você caia em tentação. Peça a Deus a orientação. O povo aqui estava totalmente desorientado, perdido nos seus delitos e pecados, e agora estavam sofrendo a consequência da desobediência. Deus, ele vai falar aqui algumas coisas que nós devemos buscar a praticar, meus queridos. Veja aqui, o melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Deus eterno. Nós temos que ter esperança, irmão. Eu não sei o que é que você está passando, talvez você esteja aí doente, padecendo por alguma coisa, alguma enfermidade, algum problema na sua família, com o filho. Mas Deus aqui, ele fala para a gente aguardar em silêncio.
ter esperança. Esperança no homem? Não. Esperança em Deus, irmão. Porque Deus ele é fiel para fazer conforme a vontade e o querer dele. Muitas das vezes a gente quer que Deus faça da nossa maneira, que Deus faça o que eu quero. Não. Deus ele sabe o que é melhor para mim e para você, então ele vai fazer de acordo com a vontade dele. E ele diz mais: é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Deus aqui, irmão, está dizendo, olha, o sofrimento faz bem. Porque o sofrimento, irmão, vai nos levar a ter o crescimento espiritual, a maturidade. As pessoas não querem sofrer mais. As pessoas hoje não querem mais sofrer. Quando começam a sofrer, elas começam a praguejar contra Deus. Elas se acham boas, elas se acham perfeitas e dizem, por que eu estou passando por isso? Mas na verdade, não existe ninguém bom. O sofrimento, irmão, é algo que nós precisamos passar. É o processo de Deus para a nossa vida, para que a gente vá crescendo espiritualmente, vá tendo maturidade, para que possamos cada vez mais confiar em Deus. O sofrimento faz com que a gente confie em Deus. Quando a gente passa por aquele momento de angústia, de sofrimento, e vê Deus operar, aquilo ali vai fazer a nossa fé crescer. Porque nós sabemos que Deus opera. Mas para isso nós temos que ter paciência. Deus não gosta de gente murmuradora, queixosa, que fica murmurando. O povo de Israel ali no deserto, quando tinha dificuldade, não tinha água, murmurava. Não tinha comida, murmurava. Deus não gosta de pessoas murmuradoras. E ele diz para a gente, para mim e para você, tenha paciência nos momentos de aflição da sua vida. Sabe por quê, meu querido? Deus é quem está no controle da minha e da sua vida. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Um jovem, meu querido, que não passa por sofrimento, que acha que tudo é bom, quando ele ficar velho, quando ele tiver adulto, ele não vai ter experiência das coisas passadas. Ele vai, qualquer probleminha, ele vai largar de mão. Ele não vai ter confiança. Ele vai buscar o socorro em outras coisas. Quando o jovem que é ensinado por Deus não tem essa experiência, não aprende a sofrer aos pés do Senhor, com paciência, confiando que Deus vai resolver no momento dele, no tempo dele, quando ele estiver adulto e passar por um momento, ele vai largar de Deus, porque ele vai achar que Deus não faz nada. E muitos irmãos estão assim, não confiam mais em Deus, estão dentro da igreja, mas a sua fé já está longe de Deus. Não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode libertar o seu filho da droga, que Deus pode tirar o seu marido da cachaça, que Deus pode curar seu esposo, se ele quiser, da enfermidade, tirar do leito, da UTI. As pessoas não creem mais, as pessoas não querem mais buscar, às vezes nem querem mais buscar a Deus pelo seu ente querido que está doente. Ela largou de mão, já perdeu a fé, já não tem mais o amor, já não confia em Deus. E desiste. E desiste às vezes do parente que está ali enfermo. Mas Deus não desiste. Deus é quem tem a última palavra. Deus é quem tem na mão o poder da vida e da morte. Ele faz como quer. Não é como eu quero, não é como ninguém quer. É Ele que cura, segundo o seu propósito, segundo o seu querer, para que o nome dele seja glorificado. Mas muitos têm perdido a fé em Deus. Muitos não buscam a Deus, às vezes até pelo pecado, irmão. Porque as pessoas não querem se voltar para Deus porque elas não querem deixar o seu pecado. Elas querem viver no pecado. Porque elas sabem que se ela der um passo para Deus, Deus vai exigir dela, dizer assim, endireita o teu caminho. Meu querido, porque nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Muitas pessoas estão padecendo porque estão no pecado.
porque vivem constantemente pecando, porque perderam a fé. Veja o que Deus diz: devemos nos curvar humildes, pois ainda podemos haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. É difícil, irmão. É difícil muitas das vezes nós nos calarmos diante de um insulto, diante de uma humilhação. Você não quer abaixar a cabeça. Nós muitas das vezes não queremos abaixar a cabeça. Porque às vezes a pessoa vem se achando melhor, ela diz para você quem é você, com aquele ar de superioridade, com aquela soberba, com aquela prepotência. Mas Deus diz para mim e para você que nós devemos ter humildade, nós devemos suportar os insultos, irmão. Devemos pedir a Deus isso. Eu preciso pedir a Deus, irmão, para suportar às vezes os insultos que às vezes você sofre, eu sofro. As pessoas gostam muito de humilhar, dizer quem é você. A pessoa olha você, por sua vestimenta, você está ali numa fila ou em qualquer coisa, andando a pé, e a pessoa, porque ela tem um carro bom, uma situação melhor, e ela gosta de humilhar. Mas Deus diz para mim e para você que os humilhados serão exaltados. Mas aqueles que agem de soberba, de altivez, eles serão abatidos por Deus, meu querido. Tenha isso em mente. Deus, ele abate o soberbo, aquele que acha que é alguma coisa, aquele que acha que é melhor do que os outros, aquele que acha que pode pisar nas pessoas. Deus, ele abate esse tipo de gente. Mas tudo é no tempo de Deus. Mas Deus, ele exalta aquele que foi humilhado, para a glória do nome dele. E Deus, meu querido, diz assim, ó: Deus eterno não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. E não é com prazer que ele nos causa sofrimento. Meu irmão, Deus não faz acepção de ninguém. Ele não esquece ninguém. A pessoa pode estar passando um momento difícil na vida. Deus não esqueceu daquela pessoa. Você pode estar ali sofrendo, mas Deus, ele tem compaixão de você. E não é com prazer que Deus vê o sofrimento dessas pessoas. Não, Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. No tempo dele, ele vai agir. Porque tudo tem um tempo de Deus, o processo de Deus na nossa vida. Aí diz mais, verso 5, ele sabe quando torcer a justiça e o processo. Deus sabe, irmão, quando torcer a justiça e o processo. Deus sabe, irmão, quando as pessoas nos enganam, quando as pessoas, elas buscar valer os seus interesses, né, para prejudicar alguém, para prejudicar uma pessoa. Então Deus conhece. Agora nós temos que reconhecer que pecamos, que erramos, e pedir a Deus perdão e buscar a misericórdia de Deus para a nossa vida. Quando nós nos colocamos diante de Deus, irmãos, com um coração sincero, com um coração contrito, com um coração disposto a verdadeiramente se arrepender e deixar as coisas más, Deus, ele vai trabalhando. Deus, ele vai nos moldando. Deus, ele vai nos santificando. Deus, ele vai nos limpando, irmão. Amém? É isso que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Nos limpar. Limpar o nosso coração. Tirar as arestas do pecado. O lodo do pecado. Tirar o orgulho. Tirar a soberba, a prepotência, a arrogância, a presunção. Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele e, consequentemente, comunhão com as pessoas.
quando nós temos comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós vamos ter comunhão com as pessoas. Mas nós devemos buscar a Deus todos os dias e pedir a Deus a sua misericórdia. Pedir a Deus que nos mude, em nome de Jesus. Meus queridos, que nós possamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, que pecamos, e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós e nos molde, e nos ajude a andar no seu caminho, no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho da justiça, do amor, da retidão, não para agradar os homens, não para que os homens venham ver, mas para que agradar a Deus. Tudo que nós viemos a fazer aqui, irmão, não é para agradar ninguém, não, é para agradar a Deus. A palavra de Deus diz que importa agradar a Deus do que aos homens. Quando os discípulos foram presos, né? E eles ali foram proibidos de falar do nome de Jesus. E então ali eles disseram, olha, importa é agradar a Deus e não aos homens. Ou seja, importa é fazer a vontade de Deus, o que Deus nos manda, do que fazer a vontade dos homens, do que fazer a nossa vontade. É a vontade de Deus que nós temos que fazer, irmão. Não é a minha, não é a sua. É a vontade de Deus para que Deus seja glorificado. Amém? Que Deus possa, irmão, trabalhar na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui para a gente terminar este momento de reflexão. Deus maravilhoso e santo, Pai, em nome de Jesus, oh Deus, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, conhece minha entrada e minha saída, conhece os meus pensamentos. Deus, Tu me sonda, me esquadrinha, prescruta o meu ser. E nesta manhã, meu Pai, eu já quero aqui agradecer pelo dia que se foi, por este novo dia. Mas também, Senhor, quero Te pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas, dos meus erros, ó Pai, por palavras, pensamentos, desejos e vontades. Que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Pai, agora eu Te peço, vá de encontro às vidas que estão nos leitos dos hospitais, enfermas, as vidas que estão em casa doente. Meu Pai, vai visitando agora este homem, esta mulher que está enferma. Deus, este homem que está ali há muito tempo já acamado, em que a medicina diz que não tem jeito, em que as pessoas já disseram, olha, ele vai ficar apenas este mês, este ano. Deus, em nome de Jesus, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Repreenda esta enfermidade, este mal na vida deste homem. Repreenda o espírito de morte na vida deste homem, Pai. Tudo aquilo que foi feito para levar esta pessoa à sepultura, que o Senhor esteja repreendendo, que o Senhor esteja colocando por terra, que o Senhor esteja neutralizando, paralisando toda a obra de Satanás nesta vida. Deus, em nome de Jesus, não permita que esta pessoa parta desta terra sem antes confessar o Teu nome, sem antes dizer que o Senhor é Deus, sem antes entregar a vida dele a Ti, meu Pai. Eu lhe peço, intercede, Pai. Envia os Teus anjos ali àquela casa. Não permita que o inimigo ceife aquela vida, aquela alma. Em nome de Jesus. Um dia todos nós iremos perecer. Mas para onde irá o Espírito? A Tua palavra diz que esta matéria vai voltar ao pó. Mas o Espírito, ele vai ter que ir para Deus, ou vai ter que descer, ou vai ter que subir. Então, meu Pai, que esta vida, que esta pessoa tenha a oportunidade de confessar Jesus como Salvador. Talvez não tenha força para falar, mas ele consegue, através de gestos, do olhar, dizer um sim para Ti, Pai. Ouve, talvez esta pessoa esteja falando baixinho, com a mente ao Senhor. Ouve, Pai, a oração deste homem, através do seu pensamento, em nome de Jesus, que está Te pedindo socorro, Pai. A alma desta pessoa, aleluia, está Te pedindo socorro. Está Te pedindo uma ajuda, Senhor, porque esta pessoa já não tem a quem clamar. Esta pessoa está ali, Senhor, entrevada numa cama,
dependendo de alguém para lhe dar banho, dependendo de alguém para lhe alimentar. Ó Senhor, Espírito de Deus, visita agora, Pai. Visita o seu Didi, visita as pessoas enfermas, traz a tua cura, Senhor. É o teu nome que vai ser glorificado, Pai. Não é o nome de homens. Faz. Eu entrego, Senhor, aquela vida nas tuas mãos. E o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, e que todo mal, toda oração contrária, toda reza, toda mandinga contrária, caia por terra na vida dele, em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer aquele homem se levantar, o Senhor pode gerar força física naquele homem, o Senhor pode gerar, meu Deus, vida naquele homem, porque Tu é o Deus da vida, Pai. Então vai repreendendo todo o mal ali. Se existe obras de macumbaria lançada contra ele, que o Senhor venha destronar, venha repreender em nome de Jesus, Pai. É assim que eu te peço e entrega em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, ajude este canal a crescer, a alcançar outras vidas, tá certo? Eu conto com a sua ajuda, meu querido, para que você possa se inscrever neste canal, levar este canal a outras pessoas, talvez o seu vizinho que esteja aí sofrendo, doente, talvez o seu colega que esteja aprisionado dentro de um presídio, talvez alguém que esteja na rua. Ajude, divulgue este vídeo, faça a obra de Deus. Amém? Louvado seja teu nome, louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe você, meus queridos. Deus resplandeça sobre você a luz dele. Deus ilumine a sua vida, a sua família. Deus faça você prosperar naquilo que você tem empreendido nos seus negócios. Em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus.